história de quem hoje, Rebeca? Juízes de Israel. Os juízes de Israel, muito bem. Nesse episódio aqui a gente vai aprender 3 coisas muito legais. Vamos resumir. Qual é a primeira? Organização e hierarquia. A segunda coisa é sobre coragem. Coragem. Você é corajosa? Óbvio que eu sou corajosa. E a terceira coisa é desobediência. Você tem cara de desobediente, hein? Não queria mandar nada, mas... O que a gente precisa fazer é exatamente o que Gideão fez. Confiar em Deus, deixar o nosso medo de lado e justamente crer que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida e quer usar as nossas vidas para o plano dele de forma maravilhosa e extraordinária. Fala galera, tudo bem? E aí, galerinhas, estão prontos para mais um episódio? Pois é, hein? Vamos falar do que hoje, Rebeca? Dos profetas menores. E quais são eles? Vamos lá, você sabe de cor? De cores? De cores? Você sabe quais são eles? De cor eu sei, segundo a minha cola é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias? Zacarias, Malaquias. E faltou um que você tá toda comemorando aí. Quem que faltou? Jonas, gente. A gente não pode esquecer. Deixa eu levantar aqui. Eu não tô aguentando meu joelho. Pois é, Jonas tem umas histórias curiosas, né? Você fazer uma coisa que você não quer. Você já teve que fazer alguma coisa assim? Tipo, falar com alguém na escola que brigou com você. Você fala assim, eu tenho que falar de Jesus com essa pessoa. Tipo, já teve alguma coisa assim contigo? Cara, em casa, né? Direto. A minha mãe me pede pra fazer as coisas e eu fico... Claro! E quando eu voltar do mercado, eu quero a louça lavada. Aí você tá assim assistindo aquela sériezinha do Netflix, tá Nossa, jogando videogame. capotadíssima. Aí você tá aqui, entregada a 2 Jesus. horas depois, chega, tá, você escuta a porta abrindo e você fala: não! Esqueci! Aí, sei lá, né? Tenta colocar uma... Aí volta. Oi, mãe! Aí Na volta. frente da louça, aí a mãe, assim. aí já... Já Mas você sabe que tem um profeta menor? Não sei se vai... Mas tem um profeta menor que eu gosto muito dele. Oséias, o profeta do amor. O amor de Deus, o amor de Jesus, aquele amor que se entrega, sabe? E que a gente vai lá e peca e ele perdoa, assim. Não, Oséias também foi um cara incrível, curto pra caramba, assim, meu. Mas já chega, né, de enrolação, vamos direto pro vídeo. Pô, você corta aí, meu, dá licença, meu. É que a gente tem pouco tempo, aí a produção fica assim, falando aqui no ouvido. Entendi. Rebeca! Não esquece de tirar a carne do freezer, hein? Tá bom! Rebeca! Já tirou a carne do freezer? Já vou! Rebeca, se eu tiver que falar de novo... Ai, eu já vou, pai, de verdade. Eu já tô acabando. Três segundinhos aqui. Vai. Pera. Rebeca! Ai, pai. O que eu pedi pra você? Eu lembro que você pediu alguma coisa, né? Mas eu já tô indo, peraí. Peraí, que eu vou Não, ajudar você pai, a lembrar. Pai, você tá de brincadeira? Pai, eu tô morrendo, pai! Pai, você tá de brincadeira? Rebeca! Você já tirou a carne do freezer? Fala galera, estamos de volta com mais um Ultra Talk e hoje o nosso episódio vai falar sobre os profetas menores. Muito bem, os profetas menores, eu acho que você já ouviu falar sobre eles, mas agora o Apolo vai mostrar pra gente quem são os profetas menores. Se liga aí. Oi pessoal, eu vou falar quem são os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e Jonas. Ufa, quase perdi meu fôlego. Se bem que eu sou um robô, eu não preciso respirar. Mas será que você consegue falar o nome de todos os profetas menores? É isso aí, todos esses são profetas que a Bíblia conta, divididos nos grupos dos profetas menores. E isso por quê?
Porque a Bíblia está dividida em grupos de profetas e esses profetas são maiores e menores. Por que maiores e menores? Por causa do conteúdo e quantidade de livros, né, do que esse conteúdo apresenta no livro. Por exemplo, o livro de Isaías tem 66 capítulos e tem muito conteúdo sobre ele. Agora, o livro de Obadias, por exemplo, é um profeta menor porque ele tem apenas um capítulo registrado. Mas de grau de importância, todos eles são muito importantes porque eles eram profetas que traziam a mensagem de Deus para o povo. E profeta era uma profissão muito difícil, porque às vezes o povo pecava diante de Deus, fazia tudo errado, e o profeta era aquele cara lá que tinha que dizer, vocês estão fazendo tudo errado, Deus não está gostando nada do que vocês estão fazendo. E aí é claro que o povo não gostava dos profetas e era bem difícil ser profeta. Tem várias histórias de profetas na Bíblia que foram até caçados para serem mortos, né? Então, aí você já sabe como é difícil ser profeta e carregar a mensagem de Deus. Agora, a nossa história de hoje, eu quero contar para vocês e falar um pouco mais sobre quem foi o profeta menor, Jonas. Jonas é um profeta famoso porque ele ficou 3 dias na barriga de um peixe. Acho que você já deve conhecer essa história, não é? Então vamos lá, que eu tenho algumas lições para a gente tirar dessa história aí. Muito bem, a primeira lição que eu quero falar sobre Jonas é que Deus nos chama para levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. A gente já sabe, a gente repete sempre isso aqui na Rede, mas a questão é que Deus chamou Jonas para levar sua mensagem a um povo, ao povo assírio, ao povo de Nínive, e dizer que, olha, povo de Nínive, vocês precisam se arrepender e ter um relacionamento com Deus, um relacionamento crescente com Deus. Jonas foi chamado por Deus para isso. Só que Jonas acaba desobedecendo, e isso fica como lição para a gente. Nós não podemos desobedecer o chamado de Deus. Ele já nos chamou para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E eu preciso então agora, como chamado por Deus, como alguém que foi escolhido por Deus para isso, cumprir essa missão. E você também foi chamado por Deus para isso. Você aí com seus amigos, você na sua família, ou na sua casa, nos seus amigos da escola, você foi chamado por Deus para levá-los a ter um relacionamento crescente com Jesus. E você não pode fugir dessa missão. Aliás, Jonas foi chamado para alertar aquele povo que era um povo desobediente a Deus. Então, quem sabe você também não está sendo alertado e chamado por Deus para cuidar da sua própria desobediência. Cuidado, você não vai querer parar na barriga de um peixe como Jonas teve que parar, não é verdade? E a segunda lição que a gente pode tirar aqui do livro de Jonas e da história de Jonas é que não adianta fugir de Deus. Não adianta mesmo, porque Jonas tinha sido chamado por Deus, ele tenta fugir, ele vai para um barco para fugir para outra cidade, para uma cidade totalmente diferente do que Deus mandou ele ir. Acontece que dá um rebuliço, o mar começa a ficar revoltado e aí nisso tudo Jonas é jogado no mar e acaba dentro da barriga do peixe. E aí isso aconteceu por quê? Porque ele tentou fugir do que era a vontade de Deus. Então por isso é muito importante você entender, não adianta fugir daquilo que Deus chamou você para fazer. E Ele chamou você para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Mas primeiro de tudo, Ele chama você para ter um relacionamento crescente com Jesus. Outra lição que a gente consegue tirar da história de Jonas é que mesmo se você estiver num caminho que não é o que Deus quer que você esteja, uma hora ou outra você vai acabar voltando para os caminhos do Senhor. E na verdade Deus continua protegendo você e continua nos protegendo independente do caminho que a gente siga. Assim como ele fez com Jonas, Jonas desobedeceu, Jonas foi jogado no mar, caiu dentro da barriga de um peixe, mas a Bíblia conta que Deus estava cuidando de Jonas até nesse lugar. Jonas estava se sentindo profundamente perdido, sozinho, desamparado, e ele clama pela ajuda do Senhor, fala assim, Deus me ajuda, me tira daqui. E assim Deus faz, Deus cuida de Jonas e ordena com que o peixe jogue ele de volta numa praia. E assim acontece com Jonas. Isso significa que eu e você, às vezes, escolhemos caminhos que não são os que Deus quer pra gente. Mesmo assim, Deus é tão amoroso que Ele continua cuidando da gente e nos leva de volta para o seu caminho e vai nos conduzindo com cuidado e amor, não é verdade? Então é isso que a gente precisa entender, que na verdade se hoje você está num caminho que talvez seja diferente do que Deus quer para você, mesmo assim, saiba que Deus ainda continua te amando e cuidando de você.
e quer com certeza que você volte para os seus caminhos. E a última lição que a gente pode aprender com a história de Jonas é que eu e você precisamos ter compaixão com as pessoas, compaixão pelas vidas, compaixão por todo mundo, assim como Deus tem compaixão da gente. A gente muitas vezes peca, faz tudo errado, desobedece os pais, reclama, resmunga, mas Deus mesmo assim continua nos amando, continua tendo compaixão da gente. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia, ou seja, todo dia quando amanhece de manhã, parece que Deus respira, vamos lá, eu vou mais uma vez amar o fulano de tal, eu vou mais uma vez amar esse pré-adolescente que é desobediente, resmungão, mas eu vou amar ele mais uma vez. E todo dia esse amor de Deus se renova por nós. Então assim, dessa forma, o nosso amor também precisa se renovar pelas pessoas. Até pelas pessoas que a gente acha chata, até pelas pessoas que a gente acha que não tem nada a ver, ou até pelos nossos inimigos. Eu vejo muita gente às vezes dizendo assim, não, eu não vou ter amizade com alguém que não me leva a nada, eu não vou conhecer e nem conversar com alguém que não me leva a lugar nenhum. E na verdade é legal, é bom ter esse cuidado de você filtrar suas amizades, de você filtrar de verdade com quem você anda, com quem você se relaciona para não acabar sendo influenciado a fazer coisas erradas, não é verdade? Mas também é verdade que você precisa ter compaixão daquelas pessoas e você precisa de uma forma ou outra também levá-las a um relacionamento com Jesus. A questão é que no convívio com você, aquela pessoa vai começar a ver Jesus na sua vida e isso vai levar ela a falar assim, poxa, tá aí, o fulano é tão legal e eu quero ser legal como ele é. E ele vai te perguntar, o que você está fazendo, qual é o seu caminho? E aí você vai poder apresentar o caminho de Deus. E aí eu quero então, para a gente terminar, contar uma história minha. Quando eu era adolescente, meus pais trabalhavam para ajudar uma igreja que era bem pequena a crescer. Na verdade, ele começou aquela igreja, né? Então tinha bem pouquinha gente ainda e ele me pedia ajuda para toda semana ir com ele lá naquela igreja, naquele lugar, para tocar violão. Eu era o cara do violão, eu tocava violão já naquela época e aquela igreja precisava de alguém que tocasse violão. E eu lembro que era chato. Era chato por quê? Porque era uma igreja muito pequena, não tinha quase ninguém, as pessoas que iam era a maioria bem velhinho e também não tinha adolescentes, não tinha jovens, não tinha ninguém na minha idade e era bem chato, e essa é a verdade. Mas eu era aquele que ajudava a tocar violão e eu lembro de várias vezes meu pai me dizer, olha, vamos lá, hoje a gente vai ter que ir lá para a congregação e eu quero que você vá. E eu falava assim, poxa pai, não, mas hoje eu não quero, hoje eu tenho lição da escola, hoje eu tenho outra coisa para fazer. Não, mas você vai, você tem que me ajudar. E eu, tudo bem, eu obedecia e eu ia. Às vezes eu ia até chateado e resmungando e tal, mas eu ia. Eu aposto que você já se sentiu assim também, não é verdade? Duvido, você com certeza já deve ter ido para algum lugar porque você foi obrigado a ir nesse lugar. Seu pai mandou, sua mãe mandou você ir nesse lugar. E é muito ruim quando a gente se sente assim, não é verdade? Mas a questão é que quando eu ia às vezes resmungando, por obrigação e tal, mas eu chegava lá e era tão legal. Eu via que eu tocava e aí depois a pregação e o culto ficava legal, as pessoas chegavam e começou a crescer a igreja, começou a vir jovens, começou a vir para adolescentes, começou a vir criança e ficou muito legal e eu fiquei vendo assim, cara, que legal, eu faço parte disso, eu estou ajudando a construir relacionamento com Jesus nas outras pessoas também. E aí isso me alegrava, isso me animava e depois eu pude entender, poxa, ainda bem que eu obedeci, mesmo sendo difícil, ainda bem que eu obedeci e ajudei. E a questão é essa que Deus quer nos ensinar isso pra gente hoje. Por mais que seja difícil obedecer a Deus, por mais que seja algo que, como Jonas, ele não queria obedecer, ele não queria ter compaixão daquele povo, porque era um povo perverso, um povo ruim. E Jonas falou assim, olha, não adianta, esse povo aí não vai ouvir a mensagem. Mas quando Jonas foi e obedeceu a Deus, quando Jonas foi lá e pregou e falou do amor de Deus, aquelas pessoas se arrependeram e então começaram a servir a Deus. E a questão é essa, eu e você precisamos apenas obedecer o que Deus nos pede e o que Deus nos pede é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E você aí de casa ou de onde você estiver, mais pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, todos nós somos chamados a levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a lição que fica e se eu e você cumprirmos o nosso papel, muita gente ainda vai conhecer Jesus por causa de tudo isso.
Beleza? Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Quantas lições! Me diga uma, o que você aprendeu aí que você curtiu pra caramba? Cara, eu lembrei muito da frase que o Thiago Matos sempre fala na Red, que digamos que é o lema da Red, que Deus chama a gente sempre pra ter um relacionamento crescente com Jesus. Né? Pois é, e ele quis chamar um povo que nem era judeu, os assírios. Ele falou assim, vai lá, eu quero salvar aquele povo das coisas feias que eles estão fazendo. Pô, maneiro, é verdade, concordo contigo. Acho que dá pra fazer uma boa relação, assim. Obrigada. E você não vai perguntar se eu tive nenhuma lição, não? Depois eu sou ansiosa, né? Vamos lá, peraí. Tá, então eu vou te perguntar, Emerson. Emerson, o senhor teve alguma lição com a história de Jonas? Sabe que eu tenho 33 anos de idade? Tá Esqueceu bom. de um zero, Ó, né? você sabe que a idade vai ajudando. Não adianta querer se esconder de Deus. Jonas falou assim, vamos me esconder de Deus. E esquece. Você pode estar num lugar mais fundo, colocar 10 travesseiros em cima da cabeça, cobrir com 20 cobertores. Não tem como se esconder. Cara, sabe como eu aprendi isso? É. Quando eu era pequena, os meus pais compravam pra gente, tipo, aqueles DVDs, acho que era tipo Aline Barros. Aline Barros? Aline Barros. Aí nela tinha uma música, tipo, não tenho medo... Como que era? Não é essa, não é? Não tenho medo do escuro, não tenho medo do... Aí ela fala, tipo, tenta brincar... Ai, já sei, lembrei do refrão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Aí, gente, aí eu aprendi que não dá pra brincar de esconde-esconde com Toda na Deus. musiquinha. E a terceira? Sabe qual é a lição? Não. Mesmo que você escolha um caminho que não é o caminho que Deus queria pra você, Ele vai te proteger. Mas tenha certeza que Ele vai pegar e te colocar no eixo de novo. Seja na barriga de um peixe, seja do jeito mais inusitado que você pensar. Essa O jeito mais inusitado já é um peixe, já. é top, esse, né? Essa aí foi Deus se superou. Bom, eu já falei duas, Rebeca. Agora você tem que falar duas também, Tá. que eu não quero nem saber. Eu acho que a gente pode aprender sobre a compaixão que Deus nos ensina a ter. Verdade. Concordo contigo. A gente tem que amar os inimigos. Essa parada não é fácil. Nossa, eu tenho que falar isso pra minha mãe, né? Porque ela que teve a discriminação comigo, né? Nos episódios anteriores, eu falei, né? Toca a musiquinha de novo, ela sofre com esse negócio, ela tem alguma coisa, Eu sou a cara. filha do meio. Pô, curti demais. Falar dos profetas menores é bem maneiro, porque é só menor no jeito de escrever, mas esses caras foram muito grandes. São brabos. Pra estar na Bíblia. Na Bíblia, eu acho que já tem que ser, Tem assim, que ser. É top, é o top. padrão, né? Além do padrão. Concordo. E aí? E aí, o quê? Por que você não aproveita que já tá aí e lava a louça? Aproveita? Ó, vou aproveitar, vou lavar louça, vou aproveitar. Aproveita pra coisa boa, não é pra coisa ruim. Aí eu vou aproveitar pra fazer uma coisa boa, uma coisa gostosa, eu aproveito. Lavar louça, aproveita. Ó, você nunca lava a louça, mas hoje você vai lavar. Ah, não vou lavar não, mãe. Vai lavar sim. Não vou nada. Você não vai sair dessa cozinha enquanto não lavar essa louça. O quê? Isso mesmo. Enquanto você não lavar essa louça, você não sai daqui. Tá, o desafio tá dado aí. Você viu o que vai ter que acontecer essa semana? Você vai ter que fazer alguma coisa que você não curte. Ai, não adianta escapar não, que teu pai, tua mãe, teu tio, sei lá, com quem você mora, eles já sabem que você vai ter que fazer esse desafio essa semana. Eu já falei, gente, a equipe da Red é profissional e eles vão atrás das respostas. Então é isso, gente. Chegou o fim do nosso terceiro episódio. Calma, Rebeca, calma. Toda vez você quer dar tchau assim. Peraí. Chama o Apolo. Apolo, vem cá. Vem cá, Apolo. Fica Na aqui. vence, Apolo. O Apolo Dá vai dar tchau espaço pra gente. ele. Opa, isso. Agora pode vir, Apolo. É. Viu? Vamos dar tchau agora, nós três. Até o próximo episódio, hein? Posso falar tchau agora? Mas o tchau sou sempre eu que dou. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Não tenho medo do escuro. Já ouviu essa música? Não, você não pode tenho fazer isso, medo faça isso, de não. trovão. Ai, eu tô assustada com isso. Ó, é sinal de Deus. Mesmo. Caramba, cara, quanta lição legal. Imagina, eu assustei. Me diga uma, o que você aprendeu aí que você curtiu pra caramba? Comecei a Rebeca, chorar. cá entre nós, mas acho que a tua infância foi um trauma, porque não é Aline Barros não, é Diante do Trono Crianças. Você tem algum problema com a Valadão? É que eu sou fã dela. Espero que ela me encontre. Tipo, ela veja esse vídeo e ela me desculpa.